Antes de iniciarmos, já se inscreve no canal, deixe seu like, curta e compartilhe para não perder nenhum vídeo novo. A BR-101, naquele trecho esquecido entre Espírito Santo e Bahia, serpenteava pela Mata Atlântica como uma cobra preta sobre um céu sem estrelas. A lua, escondida por densas nuvens, apenas insinuava sua presença através de um véu opaco, incapaz de dissipar a escuridão engolidora. Para quem dirigia por ali altas horas da madrugada, a sensação era de estar navegando em um oceano de breu, com os faróis do carro cortando o nada como frágeis espadas de luz. Foi numa dessas madrugadas insones que Daniel, um caminhoneiro experiente com mais de 20 anos de estrada, avistou as luzes bruxuleantes do posto Cruzeiro do Sul. Ele já havia passado por ali inúmeras vezes, mas sempre durante o dia. Àquela hora, o posto parecia um oásis fantasmagórico em meio à escuridão, solitário e silencioso como um espectro à beira da estrada. Daniel precisava desesperadamente de um café forte para espantar o sono que teimava em fechar seus olhos. Além disso, seu tanque de diesel estava perigosamente baixo. Suspirou aliviado ao ver a placa luminosa meio apagada, indicando aberto 24 horas. Manobrou sua carreta pesada com cuidado e estacionou na área designada para caminhões. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo leve zumbido da iluminação fraca do posto e pelo seu próprio motor diesel esfriando. Não havia nenhum outro veículo por perto. Desceu da cabine, sentindo o ar úmido e frio da madrugada penetrar suas roupas. A única figura visível era um homem corpulento, de uniforme sujo e rosto inexpressivo, parado perto das bombas de combustível. Ele não fez nenhum movimento, apenas observou Daniel com um olhar vago. "Boa noite", Daniel cumprimentou, tentando quebrar o silêncio opressor. O homem levou alguns segundos para responder com uma voz rouca e arrastada. "Precisa de algo?" "Um café e uns 200 litros de diesel, por favor", Daniel disse, caminhando em direção à pequena loja de conveniência anexa ao posto. A loja estava estranhamente vazia e mal iluminada. As prateleiras pareciam empoeiradas, com poucos produtos à mostra. No balcão, um homem magro com olheiras profundas e um semblante cansado limpava algo que parecia ser uma mancha invisível. "Boa noite", Daniel repetiu, dessa vez para o homem do balcão. Ele levantou a cabeça lentamente, seus olhos fixos em Daniel com uma intensidade perturbadora. Não houve resposta. Após alguns segundos de um silêncio incômodo, ele finalmente murmurou: "Café já vai." Sua voz era quase um sussurro carregado de um cansaço que parecia ir além do físico. Enquanto esperava o café, Daniel olhou ao redor. Um calendário antigo na parede marcava um dia de um mês que já havia terminado há anos. Uma teia de aranha adornava um canto do teto. A atmosfera era pesada, quase sufocante. O café veio em uma caneca lascada, quente e amargo como Daniel gostava. Ele tomou um gole apressado enquanto observava o homem do balcão se mover com uma lentidão exasperante para preparar o diesel. Do lado de fora, o frentista continuava imóvel perto das bombas, sua silhueta maçuda recortada contra a luz fraca. Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo de muito errado naquele lugar. Terminou o café rapidamente e foi pagar. O homem do balcão digitou um valor no caixa registrador antigo, sem fazer contato visual. Daniel pagou com uma nota e recebeu o troco contado com dedos trêmulos. Ao sair da loja, notou que o frentista já havia começado a abastecer o caminhão. Daniel agradeceu com um aceno de cabeça, mas o homem não respondeu, mantendo o olhar fixo em algum ponto distante na escuridão. Enquanto o diesel era bombeado, Daniel decidiu dar uma volta ao redor do caminhão para esticar as pernas. Foi então que ele viu. Atrás do posto, onde deveria haver apenas a mata, havia um cemitério antigo,
com lápides desgastadas e cruzes tortas emergindo da vegetação rasteira. Algumas velas bruxuleavam entre as sepulturas, lançando sombras sinistras que dançavam com o vento fraco. Daniel sentiu o sangue gelar nas veias. Um cemitério ali, tão perto, em um lugar tão isolado, e por que ele nunca havia reparado nele antes, mesmo passando ali tantas vezes? A bomba de diesel clicou, indicando que o tanque estava cheio. Daniel correu para pagar o restante ao frentista. "Quanto deu?" perguntou, tentando manter a voz firme. O frentista virou-se lentamente, seus olhos agora fixos em Daniel, com uma expressão vazia, quase morta. "Já está pago", eles murmurou. "Eles já pagaram." "Quem pagou?" Daniel insistiu, sentindo o medo se apoderar de si. O frentista apenas apontou com um dedo trêmulo para o cemitério escuro atrás do posto. Daniel não esperou mais nenhuma explicação. Saltou para dentro da cabine do caminhão, ligou o motor com as mãos suando frio e engatou a marcha o mais rápido que pôde. Os pneus cantaram no asfalto enquanto ele acelerava, deixando para trás o posto Cruzeiro do Sul e seus habitantes espectrais. Pelo retrovisor, viu o frentista parado imóvel sob a luz bruxuleante, observando sua partida. A imagem do cemitério escuro ao fundo ficou gravada em sua mente como uma marca de fogo. Dirigiu por horas a fio, sem ousar diminuir a velocidade. O café que havia tomado parecia ter se transformado em ácido em seu estômago, e o sono havia desaparecido por completo, substituído por uma adrenalina fria e cortante. Ao amanhecer, quando o sol finalmente surgiu no horizonte dissipando as sombras da noite, Daniel parou em outro posto, mais movimentado e com uma atmosfera normal. Perguntou a um dos frentistas sobre o posto Cruzeiro do Sul. O homem franziu a testa como se estivesse tentando se lembrar de algo vago. "Cruzeiro do Sul? Acho que tinha um posto com esse nome uns anos atrás, mais pra frente. Mas ele fechou faz tempo. Diziam que era mal assombrado." Daniel não precisou ouvir mais nada. A confirmação gelada de que o que ele havia vivenciado não era um sonho o acompanhou pelo resto da viagem. Ele nunca mais passou por aquele trecho da BR-101 à noite, e sempre que via um posto de gasolina solitário à beira da estrada, lembrava-se da bomba da meia-noite e dos olhos vazios do frentista, um lembrete sombrio de que, em certas estradas desertas, a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos pode se tornar terrivelmente tênue, e o preço do seu combustível pode ser mais alto do que você imagina. Espero que este relato tenha te assustado um pouco. A solidão da estrada à noite pode esconder mistérios bem perturbadores. A estrada era um novelo cinzento cortando a escuridão da noite. Eu, Marcos, motorista de caminhão há mais de 15 anos, já tinha visto de tudo nas rodovias brasileiras. De acidentes que embrulhavam o estômago a assaltos à mão armada, de trechos mal assombrados a figuras estranhas que surgiam do nada no meio do asfalto. Mas nada se compara ao que vivi naquela BR-101, perto de uma cidadezinha esquecida chamada Rio das Flores. Era uma madrugada fria e úmida, com a neblina densa cobrindo os morros como um véu pesado, engolindo os postes de luz e transformando a paisagem em um borrão fantasmagórico. Meu Scania roncava na velocidade de cruzeiro, embalado pelo silêncio quase absoluto da madrugada, e eu já sentia o cansaço pesando nas pálpebras, lutando contra o sono que começava a me vencer. O ponteiro do combustível começava a flertar perigosamente com o vermelho, e a próxima cidade grande estava a horas de distância. Eu já estava mentalmente calculando a autonomia do tanque quando, como uma miragem, avistei as luzes piscando de um posto de gasolina na beira da estrada. Um alívio me invadiu, quase me fazendo suspirar. Era raro encontrar um posto aberto e em funcionamento àquela hora, e aquele parecia um oásis no meio do nada, uma promessa de café quente e um breve descanso.
A placa enferrujada, iluminada por uma lâmpada solitária que bruxuleava como um olho doente, dizia em letras desbotadas: Posto do Viajante, quilômetro 320. O local parecia saído de um filme antigo de terror, com a loja de conveniência minúscula e escura e a bomba de combustível, um modelo antiquíssimo que parecia ter sobrevivido a várias décadas de intempéries. Encostei o caminhão perto da bomba, a única que parecia funcional, e o rangido dos freios cortou o silêncio pesado. Desci, sentindo o ar gelado cortar o rosto e me penetrar os ossos. O frio não era o único que sentia. Um arrepio incômodo percorreu minha espinha. O silêncio era absoluto, quase opressor, quebrado apenas pelo grilo cri-cri intermitente e pelo vento uivando suavemente entre os fios de alta tensão. Chamei por alguém. Alô? Tem alguém aí? Mas minha voz se perdeu no vazio. A loja de conveniência estava numa penumbra quase total, e através do vidro empoeirado pude ver prateleiras vazias, empoeiradas, como se o lugar estivesse abandonado há anos. Senti um segundo arrepio mais forte agora. Que tipo de posto era aquele que não tinha frentista, nem sequer um caseiro para vigiar? Apesar da estranheza, a necessidade de combustível era urgente. Decidi abastecer eu mesmo. Peguei a bomba, pesada e enferrujada, inseri-a no tanque do meu Scania e acionei o gatilho. O combustível começou a jorrar, fazendo um barulho sôfrego no silêncio da noite. Foi então que ouvi um sussurro, baixo, quase inaudível a princípio, como um eco distante, vindo de trás das árvores retorcidas que margeavam a parte de trás do posto, uma mata densa e escura. Parecia um lamento, um choramingo contido como o de uma criança perdida. Gelei. Olhei em volta, varrendo a escuridão com os olhos, mas não vi nada além das sombras dançantes criadas pelas folhas secas balançando ao vento. Deve ser algum bicho, pensei, tentando me acalmar e ignorar a sensação de desconforto que começava a tomar conta de mim. Mas o sussurro não parou. Pelo contrário, ficou mais alto, mais claro, e agora parecia haver vozes. Não apenas uma, mas muitas vozes misturadas em um coro inteligível de lamentos, súplicas e gemidos baixos. Era como se uma multidão invisível estivesse ali, bem perto, sofrendo em agonia. O som parecia vir debaixo da terra ou talvez das próprias árvores, reverberando no ar úmido. O cheiro de combustível, antes forte e familiar, começou a se misturar com um hedor estranho e nauseante, adocicado e fétido ao mesmo tempo, como flores velhas em decomposição misturadas com algo ainda mais pútrido, como carne em putrefação. O ar ficou pesado, quase palpável, e eu comecei a sentir náuseas. De repente, a única luz do poste do posto começou a piscar freneticamente como um coração moribundo, e o ponteiro do combustível na bomba começou a subir e descer erraticamente como se estivesse com vida própria, indicando uma leitura impossível. Meus pelos se arrepiaram em todo o corpo, e um arrepio percorreu minha espinha. Senti uma presença atrás de mim, tão intensa e gelada que parecia um sopro glacial na minha nuca, um arrepio que não vinha do frio da madrugada. Eu sabia que não estava sozinho, que algo estava ali, bem perto. Não ousei me virar com medo do que meus olhos poderiam encontrar. A bomba de gasolina começou a chiar, um som agudo e metálico que me fez ranger os dentes, como se algo estivesse se contorcendo dolorosamente dentro dela, ou como se uma corrente invisível estivesse sendo arrastada em seu interior. Gotas de orvalho na lateral da bomba começaram a escorrer, mas pareciam lágrimas de alguma substância oleosa e escura. Larguei a mangueira da bomba, que caiu no chão com um baco seco e um respingo de gasolina, e pulei de volta para a cabine do caminhão, quase tropeçando nos meus próprios pés. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui inserir a chave na ignição. O motor engasgou algumas vezes, parecendo resistir à partida, como se algo o soltasse, antes de finalmente pegar com um ronco que nunca me pareceu tão confortante. Engatei a marcha e acelerei dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás, sem sequer pensar em pegar o troco do meu abastecimento forçado. A única coisa que eu queria era estar o mais longe possível daquele lugar. Enquanto me afastava, as luzes do posto,
antes tão convidativas, sumiam no retrovisor, parecendo diminuir até se apagarem completamente na escuridão da neblina. Mas eu não conseguia tirar da cabeça as vozes chorosas, o cheiro de morte e flores, a sensação de que algo me observava, de que olhos invisíveis me seguiam pela estrada. Naquela noite, meu Scania não era apenas um caminhão, era uma cápsula de escape de algo que desafiava toda a lógica e a razão. Nunca mais passei por aquela BR-101 à noite. Desvio, pego caminhos mais longos, mas não volto a passar por ali depois que o sol se põe. Desde aquele dia, sempre abasteço em postos movimentados, com gente por perto, com luzes fortes e a algazarra de conversas e motores, onde a vida pulsa e o inexplicável não ousa se manifestar. Porque eu sei, lá no fundo da minha alma de caminhoneiro, que existem lugares onde a estrada se curva para o inexplicável, onde o véu entre o nosso mundo e o outro é assustadoramente tênue, e onde os mortos talvez ainda precisem de um último abastecimento. E o posto do viajante, na curva do diabo, é um desses lugares, um lugar onde a solidão da estrada se encontra com a eternidade. A rotina da madrugada na BR-381 era sempre a mesma. Faróis cortando a escuridão, o ronco constante do motor e a mente divagando entre o cansaço e a ansiedade de chegar ao destino. Eu, Ricardo, dirigia carretas há mais de 20 anos e achava que nada mais me surpreenderia nessas estradas. Ledo engano. Aquela noite, voltando de Minas Gerais para São Paulo, provou que o terror pode se esconder nos lugares mais banais, como um posto de gasolina isolado. Era por volta das 3 da manhã, a hora mais escura e silenciosa. Uma névoa densa e pegajosa começou a surgir, engolindo a estrada e reduzindo a visibilidade a poucos metros. Reduzia a velocidade, os faróis altos lutando para perfurar o véu branco. Foi então que, no meio do nada, como um espectro na neblina, surgiu um posto de gasolina. Não era um posto moderno, com luzes de neon e loja de conveniência 24 horas. Era um lugar decrépito, com a pintura descascada, as bombas antigas e uma única luz amarelada e trêmula iluminando a placa enferrujada. O último refúgio. Hesitei. Não gostava de parar em lugares tão isolados, especialmente com aquela névoa sinistra, mas a visibilidade estava quase nula e a ideia de ficar parado no meio da rodovia não era nada convidativa. Respirei fundo e entrei na área do posto. O chão era de terra batida, com poças de água escura refletindo a luz vacilante. O silêncio era opressor, abafado pela névoa, e a única coisa que se ouvia era o gotejar constante de alguma tubulação enferrujada. Não havia nenhum carro, nenhuma alma viva à vista. Chamei: "Tem alguém aí?" Mas minha voz soou abafada e solitária. A loja de conveniência parecia abandonada, com as portas cerradas e as janelas sujas. Senti um calafrio, um pressentimento ruim. Mas precisava saber se havia alguém para me vender um café e, quem sabe, me informar sobre as condições da estrada. Desci da carreta, o ar úmido e frio grudando na minha pele. O cheiro era estranho, uma mistura de óleo queimado, terra molhada e algo mais doce e pútrido que me embrulhou o estômago. Caminhei lentamente em direção à loja, meus passos abafados pela névoa. A porta rangeu quando a abri, revelando um interior ainda mais sombrio e empoeirado. Prateleiras vazias, teias de aranha por todos os cantos e um balcão de madeira escura com manchas de algo que eu preferia não identificar. No canto da loja, atrás do balcão, percebi uma figura curvada. Parecia um homem idoso, com roupas esfarrapadas e cabelos brancos e ralos. "Boa noite", disse, tentando soar o mais normal possível. O homem não se moveu. "Senhor, preciso de um café e queria saber sobre a estrada."
Ele lentamente levantou a cabeça. Seu rosto estava nas sombras, mas pude ver 2 pontos vermelhos brilhando onde deveriam ser seus olhos. Um sorriso largo e desdentado se abriu em sua face pálida e um som gutural escapou de sua garganta. Não era uma voz humana. Era um chiado rouco, como o arranhar de metal enferrujado. Senti o terror me paralisar por um instante. Aquele não era um homem normal. Seus dedos eram longos e finos, terminando em unhas amareladas e pontudas. O cheiro doce e pútrido se intensificou, quase insuportável. Antes que eu pudesse reagir, ele se moveu com uma velocidade surpreendente, saltando sobre o balcão como um animal selvagem. Gritei e corri para fora da loja, meu coração disparado. Olhei para trás e vi a figura na porta, agora sob a luz trêmula, revelando um rosto cadavérico com órbitas vazias e o sorriso horrendo. Ele apontou para algo atrás de mim. Virei-me e vi. Perto das bombas de gasolina, surgindo da névoa como fantasmas, estavam outras figuras. Eram parecidas com o velho, pálidas e magras, com os mesmos olhos vermelhos brilhantes. Alguns cambaleavam, outros estavam parados, imóveis, como manequins macabros. Mas todos eles fixaram seus olhos em mim. Um deles começou a se arrastar em minha direção, emitindo o mesmo chiado gutural. O cheiro de óleo queimado ficou ainda mais forte, quase sufocante. Senti um medo primal, terrorizante, como nunca havia sentido antes. Corri para minha carreta, tropeçando na terra irregular, minhas pernas pareciam chumbo. Saltei para dentro da cabine, tranquei as portas e liguei o motor com as mãos trêmulas. A carreta tossiu antes de pegar e eu acelerei sem pensar 2 vezes, atropelando um cone de sinalização caído. Olhei pelo retrovisor e vi as figuras se aproximando, seus formas fantasmagóricas se movendo na névoa. Alguns tentavam alcançar a carreta, seus dedos esqueléticos arranhando a lataria. Acelerei mais, a carreta balançando na estrada irregular. A névoa parecia me perseguir e o cheiro de óleo queimado invadiu a cabine, mesmo com as janelas fechadas. Só consegui me sentir um pouco mais seguro quando a névoa começou a dissipar e as luzes de outros veículos surgiram na estrada. Nunca mais passei por aquele trecho da BR-381 à noite. Procurei por informações sobre o último refúgio, mas não encontrei nenhum registro, nenhum posto com esse nome. Para mim, aquele lugar não existe nos mapas, apenas na minha memória como um pesadelo real. Às vezes, sinto o cheiro de óleo queimado em noites de neblina e me arrepio ao lembrar daqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão. Sei que o terror espreita em lugares esquecidos, esperando a próxima alma solitária cruzar o seu caminho. E naquele posto, no meio da névoa, eu encontrei o meu pior medo. Você já teve alguma experiência estranha em postos de gasolina isolados? A BR-153, no trecho entre Goiás e Tocantins, tem fama de ser deserta e perigosa, especialmente depois da meia-noite. Eu, Sônia, viajava sozinha naquela madrugada, voltando de uma visita à família em Goiânia. Dirigia meu carro com cuidado, os olhos atentos à estrada escura e aos poucos caminhões que cruzavam no sentido contrário. Já passava das 2 da manhã e o cansaço começava a pesar, quando avistei, longe, um brilho fraco na escuridão. Parecia um posto de gasolina. À medida que me aproximava, percebi que o posto era peculiar. Não havia as luzes fortes e chamativas dos postos modernos. Apenas algumas lâmpadas amareladas e fracas iluminavam precariamente a área. A placa, enferrujada e quase ilegível, mal deixava ver o nome: Paraíso do Sol. Um nome irônico para um lugar tão isolado e com uma atmosfera tão sinistra. Hesitei em parar.
Algo naquele lugar me causava um mal-estar inexplicável, uma sensação de que algo não estava certo. Mas a reserva de combustível estava baixa e a próxima cidade era incerta. Respirei fundo e decidi arriscar. Ao entrar na área do posto, notei a ausência total de movimento. Não havia carros estacionados, nenhum caminhão parado para descanso. A loja de conveniência estava fechada, com as portas de metal abaixadas. As bombas de combustível pareciam antigas e mal conservadas. O silêncio era profundo, quase sepulcral, quebrado apenas pelo zumbido baixo das lâmpadas e pelo meu próprio carro estacionando. Desliguei o motor e o silêncio se tornou ainda mais palpável. O ar estava estranhamente pesado e senti um calafrio percorrer minha espinha, apesar do calor da noite. Um cheiro sutil, mas incômodo, pairava no ar, uma mistura de poeira, metal enferrujado e algo vagamente adocicado, quase enjoativo. Saí do carro, observando ao redor. As janelas da loja estavam sujas, embaçadas por dentro. Tentei espiar, mas a escuridão era densa. Chamei: "Alô? Tem alguém aí?" Mas minha voz ecoou vazia. Senti-me completamente sozinha, isolada naquele posto fantasma no meio da escuridão da BR. Decidi, pelo menos, verificar o nível do meu tanque. Caminhei até uma das bombas e peguei a mangueira. Foi então que percebi um movimento estranho no canto dos meus olhos. Olhei para o lado e vi, perto de um antigo galpão abandonado nos fundos do posto, luzes. Não eram luzes normais. Eram pequenos pontos brilhantes, flutuando a poucos centímetros do chão, como vagalumes presos num padrão irregular. Fiquei paralisada, observando aquelas luzes estranhas. Elas pareciam dançar lentamente, emitindo um brilho suave e hipnotizante. Eram de cores variadas, algumas brancas, outras azuis, algumas com um tom avermelhado sinistro. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Aquilo não era natural. De repente, uma das luzes brancas se desprendeu do grupo e começou a se mover em minha direção. Ela flutuava lentamente, mantendo uma distância constante, como se estivesse me observando. Senti o coração acelerar e um medo frio me invadir. Recuei lentamente, sem tirar os olhos daquela luz que se aproximava. Outras luzes começaram a se mover também, deslizando silenciosamente pela área do posto. O cheiro adocicado se intensificou, tornando-se quase insuportável. Tive a nítida sensação de que não estava sozinha, de que aquelas luzes eram de alguma forma uma presença, algo que me observava com uma curiosidade sinistra. Cheguei à porta do meu carro, tentando desesperadamente destrancar a porta com as mãos trêmulas. A luz branca estava agora a poucos metros de mim, seu brilho suave revelando vagamente o chão empoeirado abaixo dela. As outras luzes se aproximavam, me cercando lentamente. Finalmente, consegui abrir a porta e entrei no carro, trancando-o imediatamente. Olhei para as luzes através do vidro. Elas estavam ao redor do meu carro, flutuando silenciosamente como olhos curiosos me examinando. A luz branca parou bem em frente ao para-brisa, emitindo um brilho mais intenso por um instante, como se estivesse tentando me ver melhor. Liguei o carro com a respiração presa na garganta. O motor tossiu antes de pegar, e eu acelerei bruscamente, saindo da área do posto mais rápido que pude. As luzes me seguiram por alguns metros, flutuando ao lado do carro, antes de ficarem para trás, sumindo na escuridão da noite e da névoa que parecia ter intensificado novamente. Olhei pelo retrovisor até perder de vista as luzes fantasmagóricas do paraíso do sol.
O cheiro adocicado ainda persistia no ar dentro do carro e levei um bom tempo para que minhas mãos parassem de tremer. Nunca mais parei em um posto de gasolina isolado durante a madrugada. Aprendi naquela noite que nem todas as luzes na estrada são um sinal de segurança. Algumas, como as que vi no Paraíso do Sol, podem ser um chamado para algo muito mais sombrio e inexplicável. E até hoje, quando viajo sozinha à noite, sinto um arrepio ao lembrar daquelas luzes, flutuantes, e do silêncio inquietante daquele posto esquecido no meio da BR-153. A noite caía como um manto pesado sobre a BR-040, no trecho montanhoso que liga Juiz de Fora a Petrópolis. Eu, Gustavo, um representante comercial acostumado às longas horas na estrada, sentia o peso do dia nos ombros e a urgência de chegar em casa. A chuva fina e persistente transformava o asfalto em um espelho escuro, e a neblina, que subia das encostas, dançava entre os faróis, criando um cenário fantasmagórico. O ponteiro do combustível já estava na reserva, havia alguns quilômetros, e a ansiedade começava a apertar. Foi então que, em uma curva fechada, vi as luzes. Não eram as luzes vibrantes e convidativas dos grandes postos de rede, mas um brilho pálido e intermitente, quase um convite sussurrado na escuridão. Um pequeno letreiro, mal iluminado, dizia: Posto do Peregrino. O nome, por si só, já me causou um arrepio. Peregrino para onde? Decidi arriscar. A entrada era estreita e mal sinalizada, e o carro sacolejou sobre um piso de cascalho irregular. O posto parecia uma relíquia do passado, com bombas de gasolina antiquíssimas, enferrujadas, e uma pequena construção que deveria ser a loja de conveniência, com as paredes descascadas e janelas empoeiradas. Não havia mais nenhum carro, nenhum caminhão. O silêncio era absoluto, tão denso que parecia engolir o barulho da chuva. Desci do carro sentindo o frio úmido da montanha me envolver. O ar tinha um cheiro peculiar, uma mistura de mofo, gasolina velha e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me causava um desconforto profundo. Chamei por alguém. Boa noite? Tem alguém aí? Mas minha voz se perdeu no vazio, sem eco. A loja de conveniência estava em completa escuridão. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Olhei através do vidro embaçado e vi apenas sombras, prateleiras vazias e uma poeira espessa cobrindo tudo. Senti um arrepio. Que tipo de posto era aquele que não tinha frentista, nem sequer uma luz acesa na loja? Mesmo com a estranheza, a necessidade de combustível era premente. Fui até a bomba mais próxima, uma relíquia com o visor analógico e uma mangueira grossa e pesada. Peguei-a, sentindo o metal gelado e úmido em minhas mãos. Enquanto a encaixava no tanque, um som sutil, quase imperceptível, começou a surgir. Era um eco. Não um eco da minha voz, mas um eco de algo que não havia sido dito. Um sussurro distante que parecia vir de dentro da própria terra, ou talvez das montanhas densamente arborizadas ao redor. O eco ficou mais nítido, transformando-se em uma melodia fantasmagórica. Não eram palavras, mas sons indistintos, como lamentos e choros abafados, misturados a um canto fúnebre. Parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, me envolvendo. O cheiro estranho se intensificou, tornando-se mais doce e nauseabundo, como lírios murchos e algo que remetia à terra revolvida. De repente, as luzes fracas do posto começaram a piscar freneticamente, como se estivessem em agonia. O visor da bomba, que antes estava parado, começou a girar descontroladamente, marcando litros e valores impossíveis. Senti uma presença atrás de mim, tão gelada e opressora que meus pelos se arrepiaram em todo o corpo. Não ousei me virar. O eco se tornou um coro de vozes, agora mais claras,
mas ainda incompreensíveis, como se uma multidão estivesse ali, invisível, clamando. A mangueira da bomba começou a vibrar em minhas mãos e senti uma força puxando-a, como se algo quisesse arrancá-la de mim. Larguei-a e ela caiu no chão com um baco surdo, jorrando um pouco de gasolina escura. Pulei para dentro do carro, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui inserir a chave na ignição. O motor do carro engasgou, tossiu e por um instante achei que não pegaria. As luzes do posto se apagaram completamente, mergulhando o local numa escuridão absoluta. O eco das vozes se tornou um grito agudo, quase um lamento de desespero, que parecia vir de dentro do meu próprio carro. Senti o ar gelado no meu pescoço, como se algo estivesse respirando perto de mim. Finalmente o motor pegou. Acelerei bruscamente, o carro derrapando no cascalho úmido. Olhei pelo retrovisor e por um breve instante, na escuridão total, vi algo. Não eram luzes, nem formas definidas. Era uma distorção no ar, uma ondulação escura e densa que parecia se estender do posto em minha direção, como uma mão invisível tentando me alcançar. Dirigi sem olhar para trás, o coração martelando no peito, o cheiro de mofo e terra revolvida ainda impregnado no ar da cabine. Só me senti seguro quando vi as luzes da próxima cidade no horizonte. Nunca mais passei por aquele trecho da BR-040 à noite. Procurei por Posto do Peregrino em mapas e na internet, mas nunca encontrei nenhum registro. É como se o lugar não existisse, a não ser nas minhas lembranças aterrorizadas. Às vezes, em noites de chuva, ainda ouço aquele eco silencioso e sinto o frio que me penetrou os ossos naquele posto esquecido, onde a estrada se encontra com o inexplicável e onde as vozes dos mortos ainda buscam um último refúgio.